Você não está louco, sua comida realmente piorou. Será que piorou mesmo? Vamos ver aqui esse vídeo hoje. Será que sou eu que fiquei velho e chato, ou os produtos realmente pioraram? E se eu te disser que a sua memória não está te traindo? Que por trás da embalagem colorida e da propaganda feliz, existe uma operação complexa e calculada para baratear custos, que transformou muitos dos nossos alimentos favoritos em uma versão mais pálida e menos saborosa de si mesmos? Hoje, nós vamos fazer uma autópsia no carrinho de supermercado. Vamos desvendar os truques, a química e a economia por trás da decadência dos produtos industrializados. Prepare-se para descobrir por que a gordura vegetal virou a rainha do pedaço, como o amido se tornou o melhor amigo do seu requeijão, e por que, muitas vezes, a comida mais barata pode custar caro demais para a nossa saúde. A decadência dos alimentos. O que aconteceu com o gosto da nossa infância? A história começa com uma lembrança afetiva. Pense no chocolate que você comia quando era criança. A textura, o jeito que ele derretia na boca. Agora, Mas também muitas dessas coisas que o pessoal lembra de infância é nostalgia. Tem muito disso também. Claro que as coisas pioraram também. Mas também tem muita coisa, tipo, um jogo que você jogou na infância, você jurava que era o melhor jogo do mundo. Aí você vai jogar hoje, o jogo é uma bosta. Ou sei lá, um filme que você gostava demais, achava que era o melhor filme, aí vai ver hoje é uma bosta. Tem isso também. pegue a versão atual desse mesmo chocolate. Há uma chance enorme de você sentir que algo está diferente. A barra parece menor, mais fina. A textura é meio cerosa, gordurosa, e o gosto de cacau parece ter sido substituído por um excesso de açúcar. Esse fenômeno não é uma ilusão, é um projeto. É o resultado de décadas de uma otimização implacável da indústria, focada em uma única coisa: reduzir custos para maximizar o lucro. A qualidade, muitas Com certeza, né? E aqui no Brasil isso fica claro pra gente. Como os empresários e empreendedores, tem gente lá no governo mexendo os pauzinhos dele. Uma prova é o véu da Van e a véia da Magazine Luiza, que fizeram trachar as comprinhas lá. No Brasil isso é mais do que claro, que sempre vai ter esses caras querendo maximizar ao máximo o lucro deles. vezes é a primeira vítima nesse processo. Historicamente, houve uma era de ouro dos alimentos industrializados, principalmente na segunda metade do século. Nessa época, a comida processada era motivo de modernidade, de progresso. Ter uma geladeira cheia de produtos de caixinha, enlatados e congelados, era o sonho de consumo. A comida de verdade, aquela feita do zero, era vista como algo trabalhoso, ultrapassado. A indústria vendia conveniência e status. E, para conquistar o consumidor, ela investia em ingredientes de qualidade. O chocolate levava manteiga de cacau de verdade. O sorvete era feito com creme de leite fresco. E os embutidos tinham uma proporção muito maior de carne nobre. Mas, com o tempo, a competição aumentou. A pressão por preços baixos se tornou feroz. E as margens de lucro começaram a encolher. A indústria se viu diante de uma escolha: manter a qualidade e aumentar o preço, ou manter o preço, ou até baixar? Dar um jeitinho na receita. Adivinhe qual caminho a maioria escolheu. E é aí que a nossa jornada investigativa começa. Se a gente vivesse de verdade no livre mercado, isso aqui não acontecia. Porque vamos supor, uma empresa decidiu que agora vai mudar a fórmula dela e vai colocar, ao invés de chocolate, uma coisa que lembre o chocolate. Aí outra empresa B vai decidir manter o chocolate verdadeiro. Qual que você acha que os consumidores vão querer comprar? Não tem como. No livre mercado, de verdade, as empresas ruins que fazem esse alimento bosta ia sair fora. Mas vamos continuar aqui no vídeo. Mas como eles fazem essa mágica? Qual é a ciência por trás da substituição de ingredientes nobres por alternativas baratas, sem que o consumidor perceba de imediato? Para entender essa alquimia, a gente precisa abrir o capô da indústria e conhecer a santíssima trindade do barateamento de custos. A primeira e mais poderosa entidade desse trio é a gordura vegetal hidrogenada. O nome é feio, e o que ela faz no seu corpo pode ser pior ainda. Pense na manteiga de cacau, a gordura nobre que dá ao chocolate de verdade sua textura aveludada e que derrete na temperatura da nossa boca. Ela é cara. A gordura vegetal, como a de palma ou de soja,
É muito mais barata, mas é líquida em temperatura ambiente. Através de um processo químico chamado hidrogenação, a indústria bombardeia esse óleo com hidrogênio, transformando-o em uma gordura sólida, estável e com uma vida útil imensa na prateleira. O problema? Esse processo cria as infames gorduras trans, um tipo de gordura que nosso corpo não sabe processar e que está associada a uma série de doenças cardiovasculares. Quando você come um alfajor ou um bombom com aquela cobertura. Essas coisas só são aprovadas assim, tem vários estudos aí que mostram que essas gorduras literalmente causam problema por causa disso daí, ó. Tipo assim, os cara milionário colocam uma pessoa lá no governo poderoso pra passar uma porra dessa aqui. Não tem muito o que fazer enquanto a gente viver nesse sistema desse daqui. Cobertura que deixa uma sensação serosa e gordurosa no céu da boca, você não está comendo chocolate. Você está comendo uma cobertura sabor chocolate, feita majoritariamente com gordura vegetal hidrogenada. O segundo membro dessa trindade é o amido modificado. O amido, extraído do milho ou da batata, é um pó branco e barato. A indústria o modifica quimicamente para que ele possa atuar como um agente de textura universal. Ele é o segredo para fazer um pote de requeijão cremoso que tem mais amido do que queijo. Ele engrossa o molho de tomate industrializado, dá corpo ao iogurte que tem pouca fruta e muito aroma, e serve de enchimento para o queijo ralado, para que você pague por amido a preço de parmesão. Ele é o fantasma que dá volume e textura aos produtos, permitindo que a quantidade do ingrediente caro seja reduzida ao mínimo, e fechando o Mas parando pra pensar aqui também, sempre vai ter as pessoas que vai querer pagar bem baratinho só para consumir um produto similar. Mas também, hoje em dia, você vê que nos mercados é muito difícil você comprar uma coisa de qualidade. Tanto móvel, quanto alimento, quanto eletrodoméstico. Tá mais difícil comprar as coisas que tenham qualidade. trio. Temos o onipresente xarope de milho de alta frutose. Nos Estados Unidos, o Porque querendo ou não, tipo assim, o mercado vai se ajustando, né? Tá vendo que o consumidor tá procurando e comprando produto mais barato, eles vão focar nisso daí e vão deixar os mais caros de lado. Que é realmente o chocolate verdadeiro, ou sei lá, alguma coisa que eles estão inventando agora, que nem aquela leite moça lá, que não é mais leite moça, que é uma mistura láctea. subsídio governamental ao milho tornou esse adoçante líquido muito mais barato que o açúcar de cana tradicional. Sua estabilidade e facilidade de mistura o tornaram o queridinho da indústria. Ele está no seu refrigerante, no seu suco de caixinha, no pão de forma, nos molhos para salada, no ketchup. O problema é que nosso corpo metaboliza a frutose de forma diferente da glicose. E estudos associam o consumo excessivo desse xarope a problemas como obesidade, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. A indústria trocou o açúcar tradicional por uma alternativa mais barata e processada. E nossa saúde paga a conta. Essa troca de ingredientes É sempre essas coisas aí, ó, por subsídio, aí põe imposto ali em um negócio que é natural, aí tira imposto dali, e é exatamente assim que vai se formando. De verdade, cada vez que passa, dá pra entender que o mal da humanidade é o governo. nobres por alternativas baratas e processadas é a base da mágica. Mas essa mágica tem um preço, e ele não está só na nossa saúde. Como a indústria nos convence a aceitar essas trocas muitas vezes sem que a gente perceba? É aí que entramos no fascinante e manipulador universo da O problema é que percebe, né, mas não tem o que fazer. Ou compra ou não compra. psicologia da embalagem. O supermercado moderno é um campo de batalha pela sua atenção, e a embalagem é a principal arma. Ela é projetada por equipes de psicólogos, designers e especialistas em marketing para te seduzir e muitas vezes para te enganar. A primeira tática, e uma das mais sutis, é a reduflação, ou shrinkflation. Você já teve a sensação de que o pacote do seu salgadinho... E isso aqui também é causado pelo governo. Você vê, a maioria dos problemas causados hoje em dia é por causa do governo. Ou Estado, como você queira chamar. favorito está cada vez mais cheio de ar? Ou que a barra de chocolate encolheu? Você não tá louco. A indústria diminui a quantidade do produto na embalagem, de 100 para 90, por exemplo, mas mantém o tamanho do pacote e principalmente o preço. É um aumento de preço disfarçado, que a maioria dos consumidores não percebe. É uma tática legal, desde que o novo peso esteja informado, mas é eticamente questionável. A segunda tática é a criação de ralos de saúde.
É o uso de palavras e imagens que fazem um produto ultraprocessado parecer saudável e natural. A caixa do cereal matinal, carregado de açúcar, exibe a palavra fitness em letras garrafais. O pacote de biscoitos feitos com farinha branca, gordura vegetal e aromatizantes artificiais tem a imagem de um campo de trigo dourado e a palavra caseiro. O suco de caixinha, que é basicamente água, açúcar e corante, tem fotos de frutas frescas e suculentas transbordando. São gatilhos visuais e verbais projetados para acalmar a sua consciência e te fazer sentir que está fazendo uma escolha saudável. E como já vimos, existe o uso estratégico da linguagem para contornar a lei. Um produto não pode ser chamado de iogurte de morango se não tiver morango de verdade. Mas ele pode ser chamado de bebida láctea fermentada sabor morango. Não pode ser chamado de suco de laranja, mas pode ser chamado de néctar de laranja, que por lei pode ter até 50% de açúcar. Não pode ser chamado de queijo parmesão, mas pode ser chamado de produto ralado tipo parmesão. São os asteriscos, as letras miúdas. Tipo, você vê que literalmente são tudo manobras que um bilionário consegue contornar com a ajuda do governo. Porque no livre mercado, as pessoas, sinceramente, literalmente não ia querer pagar por uma coisa que realmente não é. Que tá sendo pique enganada, né? Que pessoas que não sabem, tipo, a diferença entre leite condensado e bebida láctea, que é diferente, vai passar despercebido. Pra mim, um tempo atrás passava despercebido. Os jogos de palavras que criam uma realidade paralela na prateleira. Ir ao supermercado hoje é como entrar num salão de espelhos. A embalagem é a camuflagem e as palavras são as minas terrestres. A verdade está lá, mas você precisa de um mapa para encontrá-la. Eles nos enganam com a embalagem, mas a verdade está escrita, ainda que em letras miúdas. Mas qual o impacto real disso tudo na ponta da linha? Para quem tem o orçamento contado e não pode se dar ao luxo de comprar apenas produtos orgânicos e artesanais, é aqui que a história da decadência dos alimentos se encontra com a dura realidade social do Brasil. A verdade é que os produtos ultraprocessados, de baixa qualidade nutricional, são muitas vezes a opção mais barata, mais acessível e mais durável para as famílias de baixa renda. Pense na lógica do custo por caloria. Um pacote de macarrão instantâneo, Caraca, isso a gente já via acontecendo nos Estados Unidos. Literalmente a gente importa tudo que é ruim dos Estados Unidos e de outros países. Tudo que é ruim a gente importa de lá. É incrível isso. pacote de biscoito recheado ou uma salsicha em conserva oferecem uma quantidade enorme de calorias por um preço muito baixo. Compare isso com o custo de comprar legumes frescos, frutas, carne de boa qualidade e outros ingredientes para preparar uma refeição do zero. Para uma mãe ou um pai, com um orçamento extremamente apertado que precisa garantir que seus filhos não passem fome, a escolha é, muitas vezes, uma questão de matemática, não de preferência. Além do custo, há a questão do acesso e da praticidade. Em muitas periferias urbanas, existem os chamados desertos alimentares, áreas com uma abundância de pequenos mercados que vendem produtos industrializados, mas com pouquíssima ou nenhuma oferta de alimentos frescos e saudáveis. Some a isso a falta de tempo de quem trabalha em jornadas duplas ou triplas, e a falta de infraestrutura, como uma geladeira grande para armazenar produtos frescos. Nesse cenário, um produto de prateleira, com uma validade de meses, que só precisa ser aquecido, se torna uma solução de sobrevivência. O resultado é um ciclo vicioso e cruel. A população mais pobre é a que mais depende desses alimentos de baixa qualidade para sua subsistência calórica. Ao mesmo tempo, é a população que mais sofre com as consequências de uma dieta baseada nesses produtos. Taxas crescentes de obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e outras doenças crônicas. A indústria, ao baratear seus produtos Junto a essa alimentação lixo com o sedentarismo, é o combo perfeito, né? com gordura, açúcar e sódio, cria uma solução de curto prazo para a fome, mas gera uma crise de saúde pública de longo prazo que afeta desproporcionalmente os mais vulneráveis. Não é uma questão de culpar o consumidor por suas escolhas, mas de entender o sistema que limita essas escolhas de forma tão perversa. Essa realidade social cria um mercado cativo para os produtos de baixa qualidade.
Mas será que a gente consegue, como consumidor, lutar contra isso? Existem formas de identificar o impostor na prateleira e fazer escolhas mais conscientes, mesmo com um orçamento limitado? A resposta é sim. E a sua maior arma nessa luta é a informação. O problema é que ele de verdade já foi o que foi falado no vídeo, né? Se você vai comer as coisas saudáveis e integral, provavelmente você vai gastar bem mais do que gastaria comendo esses alimentos ruins aqui. Mas de verdade, não tem muito o que fazer. A não ser, se você tem condições, comprar os alimentos orgânicos e natural, né? É hora de virar o detetive da sua... Porque as coisas realmente eu acho que tendem a piorar. Cada vez vai ficar mais caro comer saudavelmente, alimentos integrais e naturais. De verdade, a gente está importando o que já tem lá nos Estados Unidos. Só que aqui ainda tem uma inflação, né, da moeda, e a moeda fraca, ridícula. Então, os alimentos naturais vão ficar cada vez mais caros e esses alimentos que são ruins vão ficar caros para piorar a situação também, mas não mais caro do que os naturais. Não sei se deu para pegar. sua própria cozinha. A primeira regra, e a mais importante, é: leia a lista de ingredientes. Ela é a certidão de nascimento do produto, e ela não mente. Lembre-se que os ingredientes são listados em ordem de quantidade. Se a lista é gigantesca e cheia de nomes que parecem ter saído de uma aula de química do ensino médio, maltodextrina, glutamato monossódico, gordura vegetal intraesterificada, desconfie. Se o açúcar ou o xarope de milho estão entre os primeiros 3 ingredientes, você está comprando uma sobremesa disfarçada. Vamos a alguns exemplos práticos. O requeijão cremoso de verdade tem como primeiros ingredientes leite e creme de leite. A mistura láctea com amido terá amido modificado logo no topo da lista. O teste do derretimento não falha. O primeiro vira um creme, o segundo vira uma cola. O chocolate de verdade precisa ter manteiga de cacau na lista. Se em vez disso você ler gordura vegetal, Mas vai lá comprar um chocolate hoje para você ver o preço. Um chocolate que tenha qualidade. Que eu acho que, se eu não me engano, é acima de 60% ou é 70%. Você vai ver o preço que você vai pagar. Apesar que tem barras da Hershey's aí, eu não sei se ela tem a manteiga de cacau de verdade. Hershey's e da Lacta. Mas as duas também são, tipo, acho que o dobro de uma normal. gordura de palma ou gordura fracionada, o que você tem em mãos é uma cobertura sabor chocolate com aquela textura serosa que não derrete direito na boca. Nos embutidos, como salsicha, mortadela e presunto, procure pela sigla CMS, que significa carne mecanicamente separada. Isso é um eufemismo para uma pasta feita com os restos de carne, cartilagem e tecidos que ficam presos nos ossos após a desossa principal. É uma forma de baratear o produto usando matéria-prima de baixíssima qualidade. A regra de ouro da vovó nunca foi tão atual. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Um produto que custa 1/3 do preço de seu concorrente de marca conhecida provavelmente não é fruto de mágica, mas de química. Ele está substituindo ingredientes caros por alternativas baratas. Comparar as listas de ingredientes de produtos similares na prateleira é um exercício revelador. Armados com esse conhecimento, podemos fazer escolhas melhores. Mas o que o futuro nos reserva? Será que estamos condenados a uma eterna queda de qualidade? Ou existe uma luz no fim do túnel? Ah, com certeza. Disso você pode apostar. Só vai comer bem no futuro quem gastar muito dinheiro. Disso você pode ter certeza. A maioria de nós vamos comer alimentos porcos, ruins. Industrial? Felizmente parece que sim. Estamos vivendo o começo de uma resistência. Um número crescente de consumidores está mais consciente e exigente. Esse movimento impulsionou o crescimento de produtores artesanais, de feiras de agricultores locais, do movimento Slow Food e de marcas menores que se orgulham de usar ingredientes de verdade. A internet, que nos trouxe o Dr. Google, também nos deu o poder de pesquisar, comparar e expor produtos de má qualidade. Um vídeo viral ou uma denúncia em uma rede social pode causar mais dano à reputação de uma grande marca do que qualquer campanha publicitária. E a indústria... Pois é, agora vai uns anos atrás tentar denunciar um produto de uma empresa famosa. De verdade, o livre mercado ia solucionar a maioria desses problemas aqui.
que uma pessoa denunciando hoje em dia com a internet, a empresa vai pensar duas vezes em produzir um produto de má qualidade igual àquele que já produziu. Está sentindo o golpe. A nova tendência do mercado é o Clean Label, ou rótulo limpo. Grandes corporações estão sendo forçadas pela demanda do consumidor a reformular seus produtos, removendo corantes e aromatizantes artificiais, reduzindo a quantidade de sódio e açúcar e criando listas de ingredientes mais curtas e compreensíveis. Isso não é um ato de benevolência, é uma resposta direta à pressão do mercado. Mostra que nós, como consumidores, temos o poder de moldar a indústria com nossas escolhas diárias. Cada vez que compramos um pão de fermentação natural em vez de um pão de forma industrial, ou um iogurte com apenas 2 ingredientes em vez de um com 15, estamos mandando uma mensagem. Estamos votando com nosso dinheiro. O futuro da alimentação talvez esteja nesse equilíbrio. A conveniência da indústria, mas com a transparência e a qualidade que o novo consumidor exige. É uma jornada longa, mas que já começou. E ela começa no seu carrinho de compras. Conclusão. Então, depois de dissecar o nosso carrinho de compras, o que podemos concluir? A história da decadência dos produtos industrializados é a história de uma troca que fizemos como sociedade. Trocamos qualidade, nutrição e sabor por conveniência, durabilidade e, principalmente, por um preço baixo. Por muito tempo, pareceu um bom negócio. Nossas vidas ficaram mais fáceis, mais rápidas. Mas agora, a conta começou a chegar e ela... Mas isso vai continuar acontecendo. Porque a maioria das pessoas hoje em dia não quer cozinhar. Não quer perder tempo cozinhando. Não quer mais prática ali. E a tendência é ficar cada vez mais barato você comer ruim do que você comer bem. De verdade, nós estamos lascados. Ela vem na forma de doenças crônicas, de uma... E a maioria das pessoas hoje em dia não se importa em comer bem, comer saudável, em olhar a rota. Isso aqui é uma minoria. De verdade é uma minoria. A maioria tá cagando. Que vai no mais fácil, não se exercita. Crise ambiental e de uma desconexão profunda com o que comemos. A solução não é demonizar a indústria ou voltar a um passado idealizado que nunca existiu. É nos tornarmos consumidores mais ativos, mais críticos, mais curiosos. A verdadeira revolução não acontece em um protesto na rua, mas no corredor do supermercado, com um carrinho de compras na mão e uma pergunta na cabeça. O que eu estou realmente comendo? A resposta para essa pergunta tem o poder de mudar não só a sua saúde, mas o futuro da comida. Porque cada escolha que fazemos é um voto que define o tipo de alimento que queremos no nosso prato e no nosso mundo. No final, a ferramenta mais poderosa... Tá vendo como de verdade o livre mercado resolveria isso? Com informação descentralizada, o pessoal ia pensar duas vezes. O que eu tô comendo? Não ia ter incentivo para fazer o produto. As empresas iam ser obrigadas a fazer alimentos mais saudáveis. Mas hoje em dia a gente, além de ter as pessoas que incentivam a comer nas besteiras, tem um governo também que incentiva, né? Barateando produtos porcos e que não são saudáveis para essas pessoas. que temos para combater a comida de mentira não é uma lei ou um aplicativo. É o nosso próprio conhecimento. E esse, felizmente, não tem preço. Gostei do vídeo aí do nosso amigo, sempre curioso. Se inscreve no canal dele aí, ó. Sempre curioso mundo. Deixa sua opinião, o que você achou nos comentários. Se você realmente acha que a comida piorou. E tamo junto, até a próxima.